Aquilo ao qual eu crio resistência é o meu professor para a expansão. Basta que eu tenha a intenção pura de querer reconhecer a resistência em mim mesmo. Aquela pessoa, aquela circunstância é o meu professor para eu me expandir quando eu estou em resistência a. Então, no fim desta expansão ocorrer, só sobra a gratidão por todas as experiências feitas, por mais difíceis que tenham sido naquele momento. Isto é, a compreensão dos motivos pelos quais eu estava naquela realidade. Eu evoluí para além disso e então só resta o meu novo estado de consciência e de liberdade, o meu novo estado de amor incondicional por todos os envolvidos naquelas circunstâncias que me causaram dor. Aquilo ao qual eu resisto, aquilo que cria algum tipo de sofrimento em mim, aquilo que cria seja o que for, que não é um estado de paz, de amor e de alegria, aquilo que me condiciona, é um motor para eu transcender o julgamento em mim. Porquê que é o motor para eu transcender o julgamento em mim? Porque é esse desconforto, esse sofrimento que vai chegar a um ponto que eu vou dizer: chega, eu não quero mais disto. E não é tentar mudar os outros que eu vou conseguir acabar com essa resistência ou com esse julgamento. É porque eu tenho esse julgamento que eu estou a sofrer e não por causa dos outros. É porque eu tenho o julgamento que me está a manter naquela realidade que eu estou ali. É sempre tudo a partir do interno. Tudo começa no meu estado interno, a minha realidade. É o meu estado interno. E a minha realidade exterior simplesmente espelha o meu estado interno. Eu não vou viver circunstâncias que não são criadas pelo meu estado interno. Eu não vou ter de. E a maneira como eu lido com as coisas é sempre determinada pelo meu nível de consciência, pelo quanto eu já me libertei do julgamento. O julgamento é sempre aquilo que me está a criar sofrimento, nada mais. O julgamento. O que é o julgamento? É eu acreditar que a realidade tem de ser deste modo. Se eu acredito, a realidade tem de ser assim, eu tenho de ser assim, os outros têm de ser assim, seja de que modo for, e a realidade não é assim, então pronto, a resistência inicia, o sofrimento inicia. O problema é o julgamento, nada mais. Sobre ser um professor. O episódio Ser um Professor. Eu sou, em permanência, o professor daquilo que eu sou. E foi explanado como é que o ser humano aprende. Há dois modos de aprender, consciente ou inconscientemente. E inconscientemente eu absorvo os padrões do mundo ao meu redor, mesmo quando isso implica negar quem eu sou verdadeiramente. E é assim que quase a humanidade inteira vive permanentemente.
O outro modo é conscientemente. Para quem está a aprender conscientemente, todos os professores, ou seja, tudo o que existe é um professor. E todos os seres humanos são um professor, independentemente do seu nível de consciência. Se eu que estou consciente observo um ser que está num nível de desequilíbrio, de inconsciência, eu estou imune à sua inconsciência. Aquilo já não me afeta se eu já tiver transcendido. Se ainda me afetar, eu estou no processo de me libertar daquilo. Eu posso observar, e isto é o modo de viver do ser humano que escuta o chamado do seu coração, que vive na intenção pura. A intenção pura é querer ver aquilo que é, querer ver aquilo que está ali, sentir a energia por debaixo das coisas, saber o verdadeiro porquê da manifestação de um comportamento ou de uma circunstância. O verdadeiro porquê é sempre um padrão vibratório, é sempre a energia que está lá. Então, só quando eu estou consciente é que eu posso escolher o que é melhor para mim, o que é verdadeiramente o melhor. O melhor é sempre subjetivo e é pequeno dizer isto, mas o melhor é sempre a realidade última, é sempre a verdade. Melhor é muito pouco para adjetivar a realidade última. Então, o ser humano que está no caminho, guiado pela intenção pura, acolhe todos aqueles que estão na inconsciência como um professor para si mesmo. Os outros que estão na inconsciência têm a sua escolha. A mim não me cabe ir contra a sua escolha, não me cabe lutar contra. Se eu entro em resistência, de algum modo, eu observo isso, observo o efeito do outro. Eu não gosto deste julgamento sobre mim, eu não gosto que o outro me grite, eu não gosto que o outro me insulte, eu não gosto que o outro me manipule, eu não gosto que o outro, etc, etc. E é mais do que legítimo não gostar. As minhas emoções estão lá para me mostrar onde é que eu tenho de me libertar de um julgamento. Esse julgamento é o que faz com que eu esteja na circunstância em que eu estou. Quando eu me apercebo que eu estou naquela circunstância por aqueles motivos, eu deixo de querer esses motivos e uma nova realidade refaz-se. É sempre assim. Isto já foi explicado ao longo do podcast exaustivamente de vários modos. Então, isto é uma parte importante sobre o episódio ser um professor, de aquele que está a querer verdadeiramente ser quem ele é, querer verdadeiramente ver a realidade por aquilo que ela é, aquele que vive a intenção pura, acolhe todos aqueles que o agridem de algum modo como professores, mas não com inconsciência imitando-os para ser aceite, e sim observando no seu estado interno os porquês de se sentir em resistência, de não estar em paz e em amor incondicional, de não ser livre daquilo. Porque é que isto me afeta? E quando eu tenho a intenção pura de ver, eu automaticamente estou na consciência que observa a personalidade. Eu já não sou a personalidade. Eu sou a consciência a observar a personalidade. E aí abre-se a brecha para eu deixar ir aquilo que eu tenho de deixar ir, para eu me tornar consciente do julgamento em mim
e ir para além disso, então tudo o que existe é um professor daquilo que é. E eu posso aprender ou através da inconsciência ou através da consciência. Da inconsciência, eu vou ser um escravo dos padrões já existentes. Da consciência, eu vou rumo à liberdade. Eu vou rumo a ser quem eu sou verdadeiramente. E não é com exclusão e julgamento. É sempre na clareza e aceitação. A clareza do que está ali, não sobrevalorizar nem subvalorizar. Eu vejo o outro por aquilo que ele é, eu vejo o estado de consciência dele e em aceitação eu transcendo esse estado. Não existe que em exclusão eu vou para a frente. A consciência é a própria aceitação. A consciência é a ausência de julgamento. A consciência é a realidade última. A consciência é simplesmente observar o que existe pelo que é e permitir que tudo seja, porque eu compreendo os porquês daquilo. Quando eu começo a fazer isso em mim mesmo, eu começo a dissolver o julgamento, a dissolver as amarras, a criar a liberdade como a realidade que eu vivo. Eu torno a liberdade. Aprender em consciência, é olhar para os outros em desequilíbrio a partir da consciência. Se eu ainda não sou capaz de fazer isso, eu observo em mim mesmo a resistência e a partir daí eu já sou capaz de fazer. Por causa desta clareza e aceitação, eu apercebo-me porque é que estou em resistência e a aceitação da consciência é absoluta, é o amor incondicional. Eu não me culpo, mas eu responsabilizo-me pelo meu estado interno. A responsabilidade pelo meu estado interno é a clareza de porque é que eu me sinto como me sinto e a escolha de deixar ir aquilo que me mantém naquela realidade. É isto. Então, jamais julgamento. Não deixes de partilhar aquilo que toca o teu coração. O teu like e feedback são tão importantes. Nós somos a nova terra em expansão. Gratidão por ti, no amor.